Bem-vindos ao nosso novo vídeo com análise do estudo da Sentinela, com o título Como você vai mostrar sua gratidão pelo resgate? O tema: ver como todos nós podemos mostrar que somos gratos pelo resgate. E com o texto temático, 2 Coríntios 5:14, pois o amor do Cristo nos impele, porque nós concluímos o seguinte: um só homem morreu por todos, de fato, todos tinham morrido. 1:2 O que o resgate de Jesus nos impele a fazer, e por quê? Se você tivesse sido resgatado dos escombros de um prédio que desabou, você se sentiria em dívida com a pessoa que salvou a sua vida, não é verdade? Mesmo que outros também tivessem sido salvos, com certeza você iria querer mostrar que é muito grato e que nunca vai esquecer do que a pessoa fez por você. Como vimos no estudo anterior, não podemos nos livrar sozinhos dos efeitos do pecado herdado. Mas o sacrifício de Jesus pode nos resgatar porque ele nos dá 1. O perdão dos pecados que cometemos, 2. A esperança de sermos totalmente curados da nossa condição pecaminosa e 3. A reconciliação com Deus. O resultado é que poderemos viver para sempre no novo mundo de Jeová. O resgate é mesmo uma prova do amor de Jesus pelas pessoas, um amor que ele já sentia muito tempo antes de vir à Terra. O apóstolo Paulo escreveu que o amor do Cristo nos impele. Isso quer dizer que o amor de Jesus por nós deve nos motivar a agir, a fazer algo para mostrar que somos muito gratos e que nunca vamos esquecer do sacrifício que ele fez por nós. 2 Coríntios 5:14, 15. Pois o amor do Cristo nos impele, porque nós concluímos o seguinte: um só homem morreu por todos, de fato, todos tinham morrido. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Resposta 1. Refletir no sacrifício de Jesus deve nos motivar a agir, não apenas a nos emocionar. Assim como alguém resgatado dos escombros de um prédio que desabou sente uma dívida de gratidão com quem salvou sua vida, nós também devemos nos sentir profundamente gratos a Jeová e a Jesus por nos terem resgatado do pecado e da morte. Resposta 2. Além disso, o resgate não é uma ajuda pequena. Graças a ele, podemos receber perdão, ter a esperança de nos tornar perfeitos no futuro e nos reconciliar com Deus. Isso significa que o resgate muda completamente o nosso presente e o nosso futuro. Por isso, não podemos encará-lo como algo comum nem tratá-lo como mera rotina. Resposta 3. Paulo disse que o amor do Cristo nos obriga, e essa expressão transmite uma força muito bonita. O amor de Jesus deve nos mover por dentro, nos impulsionar a viver para ele e a mostrar por ações que valorizamos o que ele fez. Gratidão verdadeira não fica só nas palavras, ela aparece na vida. 3. Porque cada pessoa talvez tenha uma maneira diferente de mostrar gratidão pelo resgate. O que você pode fazer para mostrar sua gratidão pelo presente amoroso do resgate? Sua resposta pode ser diferente da resposta de outras pessoas. Para ilustrar, imagine que 3 pessoas estão viajando para o mesmo lugar, mas cada uma vai sair de uma cidade diferente. Os caminhos que elas vão percorrer vão ser diferentes. Da mesma forma, o caminho que você vai percorrer até o seu destino, ou seja, de mostrar gratidão pelo resgate de Jesus, depende de onde você está agora no que diz respeito à sua amizade com Jeová. Pensando nisso, este estudo vai falar sobre 3 grupos de pessoas. 1. Os estudantes da Bíblia. 2. Os cristãos batizados. E 3. As ovelhas que se afastaram do rebanho. Resposta 1. Há diferentes maneiras porque nem todos estamos no mesmo ponto da nossa amizade com Jeová. Assim como várias pessoas podem ir ao mesmo destino por caminhos diferentes, cada um pode mostrar sua gratidão pelo resgate de acordo com sua situação espiritual atual. Resposta 2. Por exemplo, não é a mesma coisa um estudante da Bíblia que está apenas dando seus primeiros passos, um cristão batizado que já serve a Jeová há anos, ou alguém que se afastou e está pensando em voltar. Todos podem mostrar gratidão, mas não exatamente da mesma forma. Resposta 3. Isso também é animador, porque nos lembra que Jeová não espera a mesma coisa de todos no mesmo momento. Ele vê onde estamos, que passos podemos dar agora e o que há em nosso coração. O importante é fazermos algo concreto para mostrar que não encaramos o resgate como algo garantido. Estudantes da Bíblia. 4. No que Jeová presta atenção ao ver os estudantes da Bíblia? Se você é um estudante da Bíblia, pense no seguinte: o fato de você querer aprender sobre Jeová e a Bíblia indica que Jeová está atraindo você a ele. É Jeová quem examina os corações. Isso quer dizer que ele presta atenção em você.
Ele vê seus esforços de aprender sobre ele e fica muito feliz com seu progresso e as mudanças que você faz para ser amigo dele. E essa amizade só é possível graças ao resgate. Nunca se esqueça disso. Resposta 1. Jeová examina o coração dos estudantes no sentido de que vê seus esforços sinceros para se achegar a ele. Ele percebe o interesse que demonstram, as mudanças que estão tentando fazer e o desejo que têm de viver de acordo com seus padrões. Nada disso passa despercebido para ele. Resposta 2. Isso é muito consolador, porque talvez um estudante ainda tenha muitas coisas a corrigir, mas Jeová não vê apenas o que falta. Ele também vê o progresso, o desejo de agradá-lo e a luta que a pessoa está travando. E, quando vê esse esforço sincero, ele se alegra. Resposta 3. Além disso, o resgate torna possível que um estudante se torne amigo de Jeová. Isso é algo enorme. Ele não está estudando apenas para aprender informações, mas para construir uma amizade real com Deus. Por isso, nunca deveria encarar de forma superficial o que Jeová está fazendo por ele. 5. Como os estudantes da Bíblia podem seguir o conselho de Filipenses 3:16? Como você, estudante da Bíblia, pode mostrar que é grato pelo resgate? Uma maneira é por seguir o conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses. Seja qual for o progresso que já fizemos, prossigamos andando nesse mesmo rumo. Outra versão da Bíblia traduz esse versículo da seguinte forma: vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Então, aplique esse conselho e não deixe que nada nem ninguém atrapalhe você de andar na estrada da vida. Resposta 1. Eles podem seguir esse conselho continuando no mesmo caminho pelo qual já começaram a andar. Ou seja, continuar progredindo espiritualmente sem deixar que nada os faça parar. Se já estão estudando, assistindo às reuniões ou fazendo mudanças, o importante é não desistir. Resposta 2. Às vezes, o progresso não será tão rápido quanto a pessoa gostaria, mas isso não significa que não haja progresso. Filipenses 3:16 incentiva a continuar andando corretamente no mesmo caminho que já foi percorrido. O importante não é fazer tudo de forma perfeita de uma vez, mas seguir em frente. Resposta 3. Isso também ensina constância. Um estudante grato pelo resgate não deixa que um problema, uma pressão familiar ou uma luta pessoal o tire do caminho. Ele continua avançando, passo a passo, porque valoriza muito a amizade com Jeová e a esperança que o resgate lhe oferece. 6. O que os estudantes da Bíblia podem fazer ao enfrentar certas dificuldades? Veja também a imagem. E se você achar difícil aceitar um ensino da Bíblia que acabou de aprender, faça pesquisas e ore a Jeová para que ele ajude você a entender melhor o assunto. Se ainda assim achar difícil entender, não desista. Continue estudando a Bíblia e, com o tempo, você provavelmente vai conseguir entender melhor o assunto. Mas e se a sua dificuldade for abandonar um hábito que a Bíblia condena? Lembre que Jeová nunca pede de nós algo que seja difícil demais. Ou seja, você consegue sim viver de uma maneira que agrade a Ele. Jeová promete que vai te ajudar. Então continue se esforçando para obedecer a Jeová. Em vez de se preocupar demais com o desafio que você está enfrentando, se concentre no quanto você é grato por tudo que Jeová tem feito por você, incluindo dar seu filho como resgate. Quanto mais seu amor por Jeová crescer, mais você vai perceber que os seus mandamentos não são pesados. Este mandamento que hoje lhe ordeno não é difícil demais para você cumprir, nem está fora do seu alcance. Não está nos céus, de modo que você tenha de dizer: quem subirá aos céus e o trará para nós, a fim de que o possamos ouvir e obedecer? Nem está do outro lado do mar, de modo que você tenha de dizer: quem atravessará para o outro lado do mar e o trará para nós, a fim de que o possamos ouvir e obedecer? Pois a palavra está bem perto de você, na sua própria boca e no seu próprio coração, para que a cumpra. Resposta 1. Se estiver difícil aceitar um ensino bíblico, eles podem pesquisar mais sobre o assunto e pedir a Jeová ajuda para entendê-lo melhor. Às vezes algo custa ser aceito não porque esteja errado, mas porque ainda não o assimilamos bem. Nesses casos, orar e continuar aprendendo ajuda muito. Resposta 2. E, se o que custa é abandonar uma prática que a Bíblia condena, convém lembrar que Jeová não exige o impossível. Deuteronômio 30:11-14 mostra que os mandamentos dele não estão fora do nosso alcance. Ele conhece nossas limitações e promete nos dar forças para obedecer. Resposta 3.
O importante é não desistir. Em vez de ficar pensando sem parar naquilo que ainda é difícil superar, o estudante pode se concentrar em todas as coisas boas que Jeová já fez por ele, incluindo o resgate. À medida que cresce o amor por Jeová, obedecê-lo deixa de parecer um peso e passa a ser um privilégio. 7. Os jovens que estão sendo criados na verdade podem meditar em quê? Mas e se você é um jovem que está sendo criado na verdade? Você também é um estudante da Bíblia. Na verdade, você é o estudante da Bíblia mais importante dos seus pais. A Bíblia diz: acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a vocês. Quando você dá o primeiro passo para se aproximar de Jeová, Ele corresponde por também se aproximar de você. Para Jeová, você não é só mais um na multidão. Ele não atraiu você por causa da sua família. Jeová atrai cada pessoa de forma individual, o que inclui aqueles que estão sendo criados na verdade. E lembre do que Ele fez para que você tivesse uma amizade forte com Ele. Jeová deu o seu Filho. Nunca esqueça que esse é um presente especial de Jeová para você. Então, antes de assistir à celebração deste ano, o que acha de tirar um tempo para meditar no que Jeová e Jesus fizeram por você? Daí pense no que você quer fazer com sua vida e no próximo alvo que você pode ter, independente de qual seja, para mostrar o quanto você é grato pelo resgate. Resposta 1. Eles podem meditar no fato de que Jeová não presta atenção neles só porque seus pais são testemunhas, mas porque Ele quer que cada um seja seu amigo. Isso é muito bonito, porque mostra que a relação com Jeová é pessoal. Cada jovem precisa se achegar a Deus por decisão própria. Resposta 2. Eles também podem pensar no que o resgate significa para eles pessoalmente. Não é apenas um ensino para adultos nem algo que se aplica a outros. Graças ao resgate, eles também podem ter paz com Jeová, se achegar a Ele e se tornar amigos íntimos dele. Resposta 3. Por isso, seria muito bom que, antes da celebração, eles se propusessem a meditar no que a morte de Jesus significa para eles. Isso pode ajudá-los a estabelecer objetivos espirituais concretos e a se esforçar para alcançá-los. Assim, mostrarão que realmente agradecem o presente que Jeová lhes deu. Cristãos batizados. 8. Como um cristão que é batizado já mostrou gratidão pelo resgate? Se você é um cristão batizado, você já mostrou gratidão pelo resgate de várias maneiras. Por exemplo, você deu os passos para se achegar a Jeová e para viver de uma forma que agrade a Ele. Você obedeceu a ordem de Jesus de pregar e fazer discípulos. Você se dedicou a Jeová e se batizou. E talvez você até sofreu oposição por decidir servir a Jeová. Mas você perseverou e continuou servindo a Jeová fielmente. Isso mostra o quanto você ama Jeová e é grato pelo resgate. Resposta 1. Os cristãos batizados já demonstraram sua fé no resgate de várias maneiras. Tomaram passos para se achegar a Jeová, obedeceram aos padrões dele, chegaram ao ponto de dedicar a vida a ele e se batizar. Isso já mostra uma fé muito real e valiosa. Resposta 2. Também demonstraram essa fé ao participar na pregação e na obra de fazer discípulos. Eles não ficaram só com a ideia de que Jesus morreu por eles, mas agiram em harmonia com essa fé e quiseram ajudar outros a conhecer Jeová. Resposta 3. E muitos até suportaram oposição por servir a Deus. Essa perseverança diz muito. Mostra que amam a Jeová e valorizam o resgate a ponto de permanecer firmes mesmo quando outros não os entendem ou os criticam. Isso é uma prova muito bonita de fé e gratidão. 9. Um cristão batizado deve estar atento a qual perigo? Sendo cristãos batizados, precisamos ficar atentos a um perigo. Com o tempo, podemos deixar de dar valor ao resgate. Como isso poderia acontecer? Pense no exemplo dos cristãos do primeiro século em Éfeso. Depois que já tinha sido ressuscitado, Jesus os elogiou por causa da sua perseverança. Só que ele também disse: tenho o seguinte contra você: você abandonou o amor que tinha no princípio. As palavras de Jesus indicam que um cristão, aos poucos, pode acabar deixando sua adoração a Jeová cair na rotina. Essa pessoa pode até estar orando, indo às reuniões e participando no ministério. Mas é só porque ela está acostumada a fazer isso. Ela não é mais motivada por amor. Então, o que você pode fazer se achar que seu amor por Jeová já não é mais tão forte quanto antes? Resposta 1. Precisamos ter cuidado porque, com o tempo, poderíamos começar a achar o resgate algo garantido.
É possível continuar fazendo atividades espirituais, orar, pregar, assistir às reuniões, mas tudo virar algo mecânico, como se estivéssemos no piloto automático, sem o mesmo amor de antes. Resposta 2. O caso dos cristãos de Éfeso mostra isso muito bem. Jesus os elogiou por sua perseverança, mas disse que eles tinham perdido o amor que tinham no princípio. Isso ensina que não basta continuar fazendo coisas certas. Também importa muito com que espírito e com que motivação fazemos isso. Resposta 3. Então, o perigo nem sempre é abandonar a adoração, mas esvaziá-la de sentimento. Podemos continuar cumprindo a rotina e, sem perceber, ir perdendo apreço profundo por Jeová e pelo resgate. Por isso, precisamos nos examinar e cuidar do coração. 10. Como você pode meditar e se concentrar totalmente em suas atividades cristãs? O apóstolo Paulo disse para Timóteo meditar e se concentrar totalmente em suas atividades cristãs. Seguindo esse conselho, tente pensar no que você pode fazer para dar mais vida à sua adoração a Jeová e para continuar sendo fervoroso no espírito. Por exemplo, talvez você possa ir mais a fundo ao preparar as reuniões, e isso vai ajudar você a se concentrar mais nelas. Ou talvez você possa procurar lugares sem distrações para fazer seu estudo pessoal, onde você possa ficar sozinho para meditar e aproveitar melhor o estudo. Assim como colocar lenha para alimentar as chamas de uma fogueira, você precisa fazer essas coisas para alimentar e manter viva sua gratidão por tudo que Jeová tem feito, o que inclui o resgate. Além disso, o que acha de aproveitar as semanas antes da celebração para meditar nas bênçãos maravilhosas que temos como testemunhas de Jeová? Sem dúvida isso vai aumentar sua gratidão pelo resgate, que é a base para você ser um amigo achegado de Jeová. 1 Timóteo 4:13-15. Até eu chegar, continue a se aplicar à leitura pública, à exortação, ao ensino. Medite nessas coisas. Concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. Resposta 1. Podemos segui-lo refletindo em nossa adoração e nos dedicando plenamente a ela. Ou seja, pensando em maneiras de reavivar nosso entusiasmo. Não se trata apenas de fazer mais, mas de dar vida ao que fazemos para Jeová e não deixar que isso vire rotina. Resposta 2. Por exemplo, poderíamos nos preparar melhor para as reuniões, participar mais de coração ou aproveitar melhor o estudo pessoal, procurando momentos tranquilos para meditar sem distrações. Às vezes, o que falta não é mudar de atividade, mas se aprofundar mais nela. Resposta 3. É como alimentar um fogo. Quando alimentamos nossa adoração com meditação, gratidão e esforço sincero, o amor por Jeová volta a arder com mais força. E, nas semanas antes da celebração, pensar em todas as coisas boas que temos graças ao resgate pode nos ajudar muito a reacender esse amor. 11 de dezembro. Se às vezes você sente que não tem o mesmo zelo de antes, será que você perdeu o Espírito de Deus? Explique. Veja também a imagem. Se já por algum tempo você acha que não tem mais o mesmo zelo de antes na adoração a Jeová, não fique desanimado nem ache que perdeu o Espírito Santo de Deus. Lembre do que o apóstolo Paulo escreveu sobre seu ministério aos irmãos em Corinto. Mesmo se o fizer contra minha vontade, ainda assim estou incumbido de uma responsabilidade. O que ele quis dizer? Às vezes, algumas coisas sufocavam o desejo que Paulo tinha de pregar, mas ele estava decidido a perseverar na pregação, com ou sem vontade. Você também pode ter essa mesma atitude. Esteja decidido a fazer o que é certo, mesmo se faltar motivação. Então, ore para ter tanto desejo como poder de agir. Continue ocupado em suas atividades espirituais. Tenha certeza de que, com o tempo, isso vai influenciar seus sentimentos e reacender o amor que ainda no seu coração. Resposta 1. Não significa isso. Pode haver momentos em que não sentimos o entusiasmo que achamos que deveríamos sentir, mas isso não quer dizer automaticamente que Jeová tenha retirado seu espírito de nós. Às vezes somos nós que estamos cansados, desanimados ou passando por uma fase difícil. Resposta 2. O exemplo de Paulo ajuda muito. Ele deu a entender que houve momentos em que não estava com muita vontade de continuar, mas mesmo assim decidiu seguir com seu ministério porque entendia que aquilo era uma responsabilidade sagrada. Ou seja, nem sempre se trata de esperar sentir vontade para agir. Resposta 3. Por isso, se por algum tempo nos faltar entusiasmo, não devemos desistir nem pensar o pior.
O melhor é continuarmos ocupados em atividades espirituais e pedir a Jeová que nos dê tanto desejo quanto as forças para agir. Muitas vezes, o entusiasmo volta enquanto continuamos fazendo o que é certo. 13. Como podemos continuar examinando se estamos na fé? De vez em quando, é bom fazermos uma análise de nós mesmos. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo nos aconselhou: persistam em examinar se estão na fé, persistam em pôr à prova o que vocês mesmos são. Então, podemos nos fazer perguntas como: estou colocando o reino em primeiro lugar na vida? As coisas que eu escolho para me divertir mostram que eu odeio o que é mal? Minhas palavras e ações estão ajudando a congregação a continuar unida? A época da celebração é um período especial para meditar no presente do resgate que Jeová nos deu. Ela nos dá uma oportunidade de fazer uma autoanálise e nos certificar de que estamos vivendo para Cristo, e não para nós mesmos. Resposta 1. Podemos fazer isso por meio de perguntas sinceras, não para nos desanimar, mas para ver honestamente como estamos. Por exemplo, o reino ainda é a coisa mais importante na minha vida? O entretenimento que escolho mostra que realmente odeio o que é mal? Estou promovendo a paz e a união na congregação? Resposta 2. Esse tipo de autoexame é muito saudável porque nos ajuda a não viver no automático. Às vezes, a pessoa pode achar que está tudo bem só porque continua ativa, mas essas perguntas revelam como está o coração e quais são, de fato, suas prioridades. Resposta 3. E a época da celebração é um momento excelente para fazer isso. Quando meditamos no que Jeová e Jesus fizeram por nós, sentimos mais vontade de viver para Cristo e não para nós mesmos. Essa reflexão sincera fortalece muito a fé e a gratidão. Ovelhas que se afastaram do rebanho. 14. Que coisas podem fazer alguns irmãos e irmãs se afastarem do rebanho? Alguns irmãos e irmãs param de se associar com a congregação. Às vezes, eles fazem isso depois de alguns meses ou até depois de anos servindo a Jeová fielmente. Por quê? Alguns estão sobrecarregados com as ansiedades da vida. Outros tropeçaram por causa de algo que algum irmão disse ou fez. Já outros cometeram um pecado grave e não pedem ajuda por sentirem vergonha ou por algum outro motivo. Se alguma dessas coisas aconteceu com você e você se afastou do rebanho, o que você pode fazer? O que o presente do resgate pode motivar você a fazer? Resposta 1. Alguns se afastaram porque se sentiram sobrecarregados pelas preocupações da vida. As pressões, os problemas e o estresse podem ir enfraquecendo a pessoa pouco a pouco até que ela perca força espiritual e acabe se distanciando. Resposta 2. Outros se afastaram porque tropeçaram por causa de algo que um irmão disse ou fez. Como todos somos imperfeitos, às vezes alguém machuca outro sem querer ou comete um erro sério, e, se isso não for bem tratado, pode deixar uma ferida profunda. Resposta 3. E outros se afastaram porque cometeram um pecado grave e não tiveram coragem de pedir ajuda. Em vez de se achegar a Jeová e à congregação para receber apoio, talvez tenham deixado a culpa ou a vergonha dominá-los. Mas, seja qual for o motivo, Jeová não deixou de se importar com eles. 15. Como Jeová mostra que se importa com as ovelhas que se afastaram? Pense em como Jeová se sente sobre aquelas pessoas que se afastaram. Ele não fica com raiva dessas pessoas nem se esquece delas. Muito pelo contrário. Ele procura por suas ovelhas perdidas e cuida delas, por alimentá-las e ajudá-las a voltar para ele. Será que Jeová talvez não está fazendo o mesmo por você? Sim. O simples fato de você estar lendo este estudo mostra que o seu coração ainda está voltado para ele. Assim como Jeová viu o seu coração e te atraiu para entrar para a verdade, será que ele não continua vendo coisas boas em você e está te atraindo para voltar para ele? Ezequiel 34:11-12. Pois assim diz o soberano Senhor Jeová: aqui estou, e eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e cuidar delas. Cuidarei das minhas ovelhas assim como um pastor que encontra suas ovelhas que estavam espalhadas e cuida delas. Vou salvá-las de todos os lugares aos quais foram espalhadas no dia de nuvens e de densas trevas. Resposta 1. Jeová não os vê como casos perdidos. Ele os vê como ovelhas perdidas que procura com carinho. Ezequiel 34 mostra que ele não se esquece delas, mas as procura, alimenta e ajuda a voltar. Essa é a forma tão terna como Jeová vê os que se afastaram. Resposta 2. Isso é muito consolador, porque significa que Jeová não define a pessoa apenas pelo fato de ela ter se afastado.
Ele continua vendo o que há de bom no coração dela. Se alguém está lendo um artigo como este ou pensando em voltar, isso já mostra que seu amor por Jeová não morreu completamente. Resposta 3. Então Jeová continua interessado, continua esperando e continua estendendo a mão. Foi ele quem trouxe essa pessoa à verdade, e não deixou de vê-la como valiosa. Saber disso pode dar muito ânimo a qualquer um que esteja pensando em voltar para a família espiritual. 16. O que pode ajudar as ovelhas perdidas a voltarem para Jeová? Veja também a imagem. Na brochura Volte para Jeová, encontramos as seguintes palavras animadoras. Esteja certo de que você terá a ajuda de Jeová ao voltar para ele. Ele o ajudará a lidar com a ansiedade, a se livrar de mágoas e a encontrar a paz mental de ter uma consciência limpa. Dessa forma, você poderá se sentir novamente motivado a servir a Jeová junto com seus irmãos na fé. Lembre também que os anciãos querem muito ajudar você. Eles querem ser para você como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal. Para mostrar sua gratidão pelo resgate, pergunte-se: o que eu posso fazer agora para resolver as questões com Jeová? Por exemplo, será que você poderia assistir a uma reunião no Salão do Reino? O que você acha de falar com um dos anciãos e pedir ajuda em sentido espiritual? Talvez ele providencie alguém para estudar a Bíblia com você novamente por um tempo. Pode ter certeza que, se você orar sobre o assunto e se esforçar para mostrar gratidão pelo resgate de Jesus, Jeová vai te abençoar. Resposta 1. Pode ajudá-las a lembrar que Jeová deseja sinceramente que elas voltem. Ele não apenas as espera, também as ajuda no caminho de volta. Dá forças para enfrentar preocupações, curar feridas emocionais e recuperar uma consciência limpa. Ou seja, elas não precisam voltar sozinhas. Resposta 2. Também pode ajudar muito a aceitar o apoio dos anciãos. Jeová os usa como um abrigo, como homens que podem ouvir, orientar e encorajar. Às vezes, o primeiro passo prático pode ser algo tão simples como assistir a uma reunião ou falar com o ancião e dizer: quero voltar para Jeová. Resposta 3. O importante é dar algum passo. Não é preciso arrumar a vida inteira em um único dia, mas é preciso começar. Talvez ir ao Salão do Reino, retomar um curso bíblico ou pedir ajuda para voltar a orar. Jeová vai abençoar qualquer esforço sincero para mostrar que o resgate ainda é muito valioso para essa pessoa. O que você vai fazer? 17:18. Como podemos usar bem nosso tempo antes da celebração deste ano? Jesus disse que tinha sido enviado para dar sua vida para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. O resgate é o meio de Jeová nos livrar do pecado e da morte. Jamais queremos deixar de dar valor ao resgate. Os dias antes da celebração nos dão uma chance de meditar no amor que Jeová e Jesus mostraram, e esse amor vai nos motivar a fazer algo para mostrar gratidão pelo que eles fizeram. Como você vai mostrar sua gratidão pelo resgate? Sua resposta pode ser diferente da resposta de outras pessoas. Mas você pode ter certeza que Jeová vai abençoar seus esforços e os de milhões de outros adoradores que não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles. Resposta 1. Podemos aproveitá-los refletindo mais profundamente no amor tão grande que Jeová e Jesus nos demonstraram. A celebração não é apenas uma data importante no calendário, é uma oportunidade de lembrar que o resgate é o meio que Jeová usa para nos libertar do pecado e da morte. Resposta 2. Também podemos usar esses dias para pensar em que ação concreta queremos tomar em resposta ao resgate. Talvez um estudante queira continuar progredindo, um batizado queira reavivar seu entusiasmo, ou alguém afastado queira dar passos para voltar. A gratidão deve nos impulsionar a agir. Resposta 3. Cada um mostrará sua gratidão de uma maneira um pouco diferente, mas todos podemos ter certeza de que Jeová abençoará nossos esforços. Quando vivemos não para nós mesmos, mas para Cristo, mostramos que não encaramos como comum o presente do resgate e que realmente lhe damos valor. Como estes grupos de pessoas podem mostrar gratidão pelo resgate? Estudantes da Bíblia. Resposta 1. Podem mostrar isso continuando a progredir espiritualmente e não deixando que nada os tire do caminho que leva à vida. Mesmo que alguma mudança ou algum ensino seja difícil, podem continuar estudando, orando e se achegando a Jeová com paciência e perseverança. Resposta 2. Também demonstram isso quando não desistem de suas lutas. Se continuam lutando para fazer mudanças,
mostram que valorizam muito a amizade com Jeová e não querem tratar como algo garantido que o resgate torna possível para eles. Resposta 3. E, no caso dos jovens que têm pais testemunhas, podem mostrar isso pensando pessoalmente no que a morte de Jesus significa para eles e estabelecendo seus próprios objetivos espirituais. Assim, mostram que querem se achegar a Jeová por decisão pessoal e agradecida. Cristãos batizados. Resposta 1. Podem mostrar isso cuidando para que sua adoração não se torne mecânica. Mesmo que continuem ativos, precisam vigiar para que o amor por Jeová e o apreço pelo resgate permaneçam vivos. Isso exige reflexão, meditação e buscar maneiras de reavivar o entusiasmo. Resposta 2. Também demonstram isso mantendo-se ocupados em atividades espirituais, mesmo que por algum tempo se sintam desanimados. Continuar fazendo o que é certo, pedir a ajuda do Espírito Santo e não desistir é uma forma muito real de mostrar gratidão pelo resgate. Resposta 3. Além disso, podem continuar se examinando para ver se estão firmes na fé. Fazer perguntas sinceras sobre prioridades, entretenimento e relação com os irmãos ajuda a manter o coração centrado e a viver de um modo que mostre que não vivem para si mesmos, mas para Cristo. Ovelhas que se afastaram. Resposta 1. Podem mostrar isso dando passos para acertar as coisas com Jeová. Talvez assistindo a uma reunião, conversando com o ancião ou aceitando ajuda espiritual. Cada passo que dão mostra que ainda valorizam o resgate e que desejam voltar a desfrutar da amizade com Jeová. Resposta 2. Também demonstram isso acreditando que Jeová não se esqueceu delas. Aceitar que ele ainda as ama, que continua vendo o que há de bom nelas e que quer ajudá-las a voltar é uma forma de honrar o resgate, em vez de pensar que já não há saída. Resposta 3. E demonstram isso por não desistirem. Mesmo que sintam vergonha, medo ou dor, se continuam tentando voltar para Jeová, mostram que o resgate ainda é valioso para elas. Jeová abençoará ricamente qualquer esforço sincero que fizerem para voltar. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pelo vosso tempo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhá-lo. Nos vemos no próximo vídeo.